A Assembleia Legislativa procura se mobilizar juntamente com os variantes, os companheiros e companheiras da VAG, no sentido de contribuir para evitar a continuidade de uma injustiça, de um sofrimento imposto a todos, cujos responsáveis nós conhecemos e, na época de maior envolvimento desta casa, quando chegamos aqui a realizar uma comissão parlamentar, quando resistimos àquela farsa da recuperação judicial, enfrentamos muitas dificuldades para que pudéssemos comprovar as verdades conhecidas. Mas agora, nessa guarda da vida nacional, quando aqueles que detinham o poder estão ficando muito mais expostos, vai ser possível estabelecer um nexo causal entre os propósitos da época e as consequências sofridas pelos trabalhadores da VAG ainda no dia de hoje. E sendo uma sexta-feira, acredito também que todos estejam acompanhando não só o que acontece no país, mas o que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa semana foi uma semana de muita intensidade aqui na Assembleia Legislativa e não vamos contar. Sabemos que já estamos contando a presença física de vários parlamentares. Acredito que algumas ainda chegarão ao longo da nossa audiência pública e eu vou chamar para a mesa. Ouvindo algo, não sei se você parece. Deputado Lázaro, gostaria, eu quero convidar para vir aqui, mas eu já trago, até mandar um abraço, não renovou o mandato, mas foi um companheiro que também participou muito das nossas lutas aqui à época, foi o deputado Caetano Amaro. E ao longo da nossa o William também revisou os deputados Gilberto Palmares, Glauber, ao Glauber Braga, que é um grande companheiro também. Glauber Braga representando, já falei, o deputado Fábio Bolsonaro. Mônica Fernandes representando também o deputado Davi. Embora eu tenha caminhado para outra orientação, para outra orientação partidária, mas eu posso dizer com tranquilidade que trago a todos os valerianos também uma grande saudação revisionista. Fábio Pereira, gabinete deputado federal, Chico Alencar. Eu vou dar aqui. Está aqui. Durante 20 VAG, e eu sei o que é o amor por essa companhia. Eu tenho uma funcionária, posso dizer que talvez uma das minhas grandes funcionárias, a Anne, que é o legado dessa companhia. Todos os senhores e senhoras que aqui estão podem se sentir orgulhosos quando falam que fizeram parte de uma companhia absolutamente diferenciada. Vocês, senhores e senhoras todos, podem dizer que vocês serviram esse país trabalhando numa companhia onde era um orgulho não só da aviação, como por exemplo era um sonho de algumas
pessoas, eu, por exemplo, tinha um sonho de voar na Varig, por todas as questões, em relação ao compromisso com o horário, a forma educada, a forma sempre gentil de todos os profissionais. Então hoje, deputado Paulo Ramos, o meu mandato está à disposição dessa luta. Uma luta que imagino como os senhores e senhoras sofrem. A covardia, porque a justiça, ela pode ser cega muitas vezes para não cometer injustiças, mas da forma que ela trata toda a história dos senhores e senhoras é a forma mais triste e sórdida que eu posso pelo menos testemunhar. Venho acompanhando o drama da Anne no dia a dia. São mais de 11 anos de sofrimento. E a gente sabe que o sofrimento é seguido de incertezas. E nós entendemos que hoje a inércia da justiça em reparar, exatamente dar a vocês o que é de vocês, não é absolutamente favor nenhum. Então este parlamento, quando o deputado Paulo Ramos propôs esse encontro, essa audiência, fiz questão de estar aqui para dizer que dentro do meu humilde mandato eu estou à disposição, sempre de colaborar no entendimento de que nós não podemos deixar que o nosso país, por exemplo, possa privilegiar injustiças. A quem interessava o fim da Varig? Iniciativa da audiência pública permitiu expormos novamente aos parlamentares presentes e à opinião pública a grande justiça que perdura por 11 anos, feita a nós 13.500 funcionários diretos e mais 60 mil indiretos. Antes mesmo de 2006, o deputado Paulo Ramos veio brigando pela transparência de todo esse processo sob a venda da Varig. Vamos rapidamente dividir as fases por mais vidas, desde o início desse processo até o momento. A mim, vou esclarecer que no momento atual em que vivemos, ainda perdura a mesma diferença inicial. Me chamo Luiz Mota, fui comissário titular por 29 anos e, como a grande maioria dos funcionários, fui demitido através de um telegrama em agosto de 2006, sem até hoje recebemos os valores devidos em rescisões trabalhistas. Na fase atual, foi decretada a falência da empresa e, após a recuperação judicial, foi citada e encarada uma recuperação de grande sucesso. Fecha aspas. No ano de 2015, alguns colegas entraram com um pedido ao Ministério Público solicitando a parte do pagamento dos nossos direitos trabalhistas, respaldados pela lei da falência, que nos garante até 150 salários mínimos a serem pagos prioritariamente em relação a todos os outros credores. A juíza Fernanda Rosário de Souza substituía o juiz Amigo, na época afastado por impedimento, frente a esse pedido, declarou-se um valor em caixa da nossa família de R$150 milhões, resultado do mercado de trabalho. Buscamos também, assim como acontece nos dias de hoje, a transparência dos processos passados, responsabilizando e punindo seus responsáveis. Esperamos, assim, obter, além de todos os nossos direitos, finalmente, nossa dignidade de volta. Muito obrigado por essa oportunidade, deputado. Já está aqui na mesa. Resolveram no governo do PT colocar 5 pessoas do PSDB como administradores do time de funcionário. Então, a fundação não aceitou, porque não tinha como recuperar o empresa. Começou com 6 bilhões de reais de dívida. Durante o processo de recuperação judicial, durante as gestões do senhor Hélio Panelas, do senhor Miguel Dalla, acrescentaram mais 12 bilhões de reais como crédito. Ou seja, a dívida aumentou de 6 para 18 bilhões. Todavia, eles não comprovaram esses créditos devidos. Então entraram 12 bilhões de credores, a gente não sabe quem são esses credores, se esses credores realmente têm esses créditos. Esse aí faz parte do processo de trabalho. É um questionamento para eles. E a outra é que nós temos balanços. Então a fundação não recebeu a vaga de volta, totalmente os balanços. Não tinha como recuperar e teve a dívida de 18 bilhões monstruosa e teve que sair cada vez. Aí o juiz não sabia o que fazer. Ele chegou, caramba, agora eu encerrei a recuperação judicial.
ele não faria uma recuperação inicial, queria justificar. E ele tinha trabalhado muito bem, ali como o juiz da primeira vara, dizendo que ele trabalha certíssimo da lei. Se ele falisse assim, poxa, eu não precisei recuperar a lei. Ele chamou um gestor judicial, o senhor atual, o senhor Gustavo Luiz. No dia 13 de agosto de 2010, se iniciou a falência da vara através do relatório. Tive o prazer de estar com outros atores, Mota, Anjo, Eliana, lá no dia 9 de maio dos Estados Unidos. Eu comecei a fazer uns questionamentos a ele e ele não respondeu. Ele está levando muita resposta na história. Eu perguntei para ele se a Vale da Rafaela não estava em recuperação judicial, você civil, qual era a sua função na Vale? Não existe administrador judicial sem estar falida ou sem estar em recuperação judicial. Você teria que ser o presidente ou diretor financeiro, alguma coisa. Mas depois descobriu que ele era um gestor judicial. Todavia, a empresa não estava em recuperação judicial nem falida. Então ele não tinha o poder de solicitar a falência da Vale. A falência da Vale foi legal. Nós estamos questionando isso na justiça até hoje. Como é que nós ele veio para fazer e no tribunal para ver como mudar o sistema de pagamento, o sistema de pagar para 3 pessoas. Quando tem uma divergência, uma reunião de diretores e representantes que resolve o administrador judicial. Então não tem banda para juiz e administrador judicial. Não adianta ter um representante de credores. Então, eu quero ver se vocês muito nacionais brigando por tudo isso. Porque eu não justo. Entendeu? É isso que eu estou falando. Vocês têm um advogado, questionam. Depois questionam no segundo caso, vocês não vão responder. Porque senão nós não vamos receber nada. Nada. Guerreiro da Vale, valerianos, eu começo a minha rápida saudação dizendo a todos vocês que eu não sou um conhecedor profundo, como por exemplo o Paulo Antônio, que acabou de discorrer sobre o drama dos valerianos ao longo desses anos todos. Apesar de eu ter um razoável tempo de parlamento, eu não conheço na história da política brasileira, que vivendo no Brasil, pelo menos a minha geração, e eu estou com 68 anos de idade, e eu não conheço na história do país, desde que me elegi deputado pela primeira vez em 1970, eu não conheço absolutamente nenhuma injustiça com uma empresa como foi cometida contra a Vale. Mas nós todos que ainda tivemos a oportunidade de viver os dias extraordinários, onde éramos todos privilegiados por serviço da maior companhia aérea do Brasil, aquela que nasceu lá em 1927, que era conhecida como embaixadora do Brasil. Eu acho que, de alguma forma, no mínimo, por uma questão de gratidão a muitos de vocês e aos valerianos que já nos deixaram nesse mundo. Quando saquearam a Vale, desculpe a expressão, mas foi saque. Igualzinho que fizeram na Petrobras, igualzinho que fizeram no BNDES, igualzinho que fizeram no Correio, igualzinho que fizeram na Eletrobras. Mas na Vale foi mais cruel, porque a Vale pegaram aqueles milhares de funcionários, deixaram muitos deles morrer. Eu queria pedir a vocês, me emocionei agora, porque eu vi uma cena no aeroporto um dia,
Eu saí do voo do Rio São Paulo. Quando eu saio no sapão, tem um senhor, cabelo branco, bem todo, um cartazinho, o nome da pessoa esperando, tipo guia de turismo. Ele grita para mim, ótimo. Eu olhei para ele e falei, não, poxa, eu sempre voto em você, né? Olha, é que eu estou trabalhando como guia de turismo, eu era comandante da Varig, eu voava para Miami toda semana. Então, o Paulo Antônio, acho que foi o Paulo Antônio, disse que o Dirceu recebeu só. Não recebeu não, não recebeu não. É pouco o que essa porra fez com o Wagner. É muito pouco o que eles estão recebendo. Eles trabalham são justamente as pessoas, porque senão a empresa é apenas um mero CNPJ. E não é um número que pode... Eu esqueci que isso é a preocupação dele. Então nós estamos aqui falando das pessoas, porque são as pessoas que fazem a diferença. O Átila Nunes falou aqui da excelência do serviço de bordo da Varig. Essa excelência, ela foi conseguida com muito treinamento, com muito trabalho, muita dedicação das pessoas das diversas áreas que compõem a empresa. Desde o catering, desde o RH, o recrutamento e seleção, do treinamento, do pessoal da engenharia, da manutenção, do pessoal de pista, do despacho operacional, do check-in, do pessoal que trabalhava nas lojas, enfim, excelência não se consegue simplesmente com um mero número de CNPJ. CNPJ não é nada. Essa foi uma piada que nos foi cortada. De nós, obviamente. O que vocês estão vendo na tela é o telegrama que eu, assim como a grande maioria, recebeu. Um telegrama dizendo que, dando sequência ao plano de recuperação aprovado pela AGC, Assembleia Geral de Credores, em 17 de 7 de 2006, notificamos a rescisão do seu contrato de trabalho a partir do dia 2 de agosto de 2006. Solicitamos acessar o endereço eletrônico www.varig.com, FRT interno, etc. A partir do dia 4 de 8 de 2006 para agendamento do exame médico demissional. Dentro dos próximos dias, daremos mais informações sobre o seu processo de desligamento. Esses planos são gerados os preços das tarifas aéreas nos valores prevalecentes em base 27 de 2 de 1986 ao 86, uma caminhada que quiseram resumir e tudo tinha que ficar fixado a essa data, que é o valor do real. Origem do tratamento desse processo de gestão de valor. Por ser uma concessionária serviço público, havia uma... Se é certo, por um lado, que aquele congelamento de tarifas gerou crédito justo, líquido e certo para os funcionários da Varig, os contribuintes do aéreo, se é certo isso, tem um valor Y, um valor mensurável. Por outro lado, nós estamos esquecendo, e talvez isso tenha que ser lembrado ao Supremo Tribunal Federal de 2018, que é incomensurável. Não dá para saber o quanto foi que a Varig, seus funcionários fizeram pelo Brasil para atrair turistas, para trazer divisas, para trazer emprego, para trazer renda para aqueles que viajassem ao Brasil ao longo dos tempos.
Isso é incomensurável o que a Varig ofereceu ao Brasil, à nossa nação, em termos de trazer recursos para o Brasil. Isso se deve aos funcionários da Varig. Essa tragédia social que aqui decantou a Ângela, e aqui eu vi com muita atenção, de fato retrata um pouco que nessa atmosfera mínima do nosso plenário a gente sente, respira a indignação, a injustiça. Ela não pode ficar em absoluto, em branco, é preciso perseverar. As palavras da dona Ângela. Fiz questão de ir aqui embaixo para assistir, mas ao mesmo tempo, assistindo, eu fui anotando umas coisas que a Ângela estava falando, e ela falou uma coisa muito importante. Ela falou que são pessoas que fazem a diferença. Ela falou de excelência, ela falou de recomeço, ela falou da persistência, ela falou das tristezas, ela falou do sofrimento de pessoas de 11 anos. Mas eu quero dizer mais, Ângela. Eu quero dizer que não são pessoas, são seres humanos, são pessoas que precisam de justiça. E são pessoas que estão aqui, primeiro, porque tem história, segundo, que vocês realizaram sonhos, terceiro, que vocês construíram esses sonhos com muitas vitórias, que serão vocês, de mãos dadas, junto com todos nós, que chegarmos ao sucesso do reconhecimento do trabalho de vocês e que vocês façam histórias junto com todos nós. Parabéns a vocês e podem voltar, podem voltar na batina e com todos nós aqui na Assembleia Legislativa. Parabéns a vocês e muito obrigada. Sou comissário do Parlamento, 21 anos de vida. Hoje, dia 26 de maio de 2017, é um dia muito especial para mim. Simplesmente porque meu pai tentaria obter 6 mil reais, caso estivesse vivo. Também foi vagueiro. E nunca viu a cor do dinheiro que fez jus pelos seus anos de dedicação à empresa. Acometido do mal de Alzheimer nos seus últimos anos e orgulhado do seu próprio mundo, a falta do dinheiro para um tratamento digno pesou bastante para ele e para mim. E como filho, tive na minha recompensa de cuidar dele. Sem esquecer daqueles que perderam tudo e hoje vivem de teimosos. Um profissional só se torna bom quando, através dos anos, vai adquirindo tarimba e vai realizando cursos de aperfeiçoamento. Nisso aí entra a repetição. São procedimentos e situações que se repetem tantas vezes que a função se desenvolve com tranquilidade e firmeza. É como um atleta poder chegar à excelência. Tem que treinar, tem que repetir todos os processos por várias vezes até aprender. Considero um absurdo, uma maldade, um preconceito de profissionais tarimbados, independente dos cargos e funções exercidas por tantos anos, estejam ligados no mercado de trabalho, simplesmente por terem idade avançada. Mas é claro, isso não é privilégio apenas de nós valianos. Sou um homem de poucas palavras, mas vim esta audiência com coragem, revolta e tristeza para lhes informar da nossa realidade. Em nome de muitos trabalhistas do Brasil, nos tiraram 11 anos de nossas vidas. Basta! Eu digo agora
coisas, mas deixamos matar essa saudade, porque realmente vejo pessoas aqui muito especiais que não vejo muito tempo. Amigos de longos anos, de muitos pernoites, de muitos voos, os tapetes voadores da nossa comunidade. Quero ser breve. Nossa situação, posso dizer assim, a nossa na comissão de nome Oscar Guilherme, para quem me lembra, sou mecânico de voo, fui presidente da Unidade de algumas gestões. Então, resumo da minha participação neste evento da catástrofe. Lá pelas tantas, a Associação de Pilotos Vai estava sozinha numa luta contra a gestão da Fundação Roberto, contratou empresas para fazer a avaliação da situação financeira e aquele sistema comprometido e responsável que o colégio e a Fundação operava naquela grande companhia, enquanto nós lá dávamos o nosso melhor para a nossa área técnica, nossa área social, nossa área de vendas, todos os setores que eram da empresa, a Fundação Rubem Guerra, com aquele bando de incompetentes, desculpa os competentes que fizeram parte, faziam aquele sistema de um colégio deliberante, onde quem estava dentro escolhia quem ia entrar, porque era um sistema completamente contaminado, e cometendo todos aqueles absurdos que estavam levando a empresa a estar aumentando o seu déficit interno. Deputado Paulo Ramos, que eu estou falando aqui em meu nome próprio. A Associação de Pilotos da Varig não teve oportunidade de fazer uma reunião de diretoria, que eu estou apresentando aqui a produção minha exclusiva. Quem está falando aqui é Elmo Borges, só. Elmo Borges está falando isso aqui. E, inclusive, quem por acaso se sentiu ofendido de alguma maneira, sejam juízes, sejam ministros, sejam colegas, que existem alguns que estão numa linha bastante divergente do que eu imagino que seja o correto, são bem-vindos. Meu endereço é conhecido, o deputado Paulo Ramos o tem, eu autorizo desde já a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a colocar o meu endereço na mão de quem quiser discutir comigo o que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui, inclusive essa frase, está dentro de processos judiciais. Essa frase está dentro do processo de recuperação da Varig-Log e da luta entre os laranjas que o Lapchan alinhou para se fingirem de donos da Varig-Log e o próprio Lapchan, Guerra de Quadrilha, onde essa frase foi produzida. Foi produzida pelo Marco Aldi, colocando num telegrama que o Lapchan recebe de um advogado dele nos Estados Unidos, advogado do Fundo Macklin Patterson, dizendo, bem como você sempre diz, e aí caminha por essa frase. O sofrimento das pessoas, eles não reconhecem direito. Existe hoje uma cumplicidade que perpassa por todos os poderes. E nós não podemos também valorizar tanto, embora compreenda a importância, não dá para absorver o poder judiciário em função daquilo que está acontecendo na Lava Jato. Porque a cumplicidade é muito grande. E no caso de vocês, a cumplicidade é na procrastinação. Pediu ficha. Vou usar uma expressão, ora porra. Está com isso há quanto tempo pediu ficha? O mesmo que pediu fichas em relação à doação de pessoas jurídicas para a campanha de 2014. Pediu fichas em abril e ficou sentado. Aliás, a presidente da República agora está acreditando que no Tribunal Superior Eleitoral algum ministro, por ele indicado, vai pedir isso. Eu não sei se é verdade o que eu vi no jornal, mas está no jornal que o ministro Edson Fachin, para ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, teve como aliado, percorrendo os gabinetes dos parlamentares do Congresso Nacional, um dos grandes diretores da Jota. Essa Jota, de qualquer maneira, aquilo que estiver ao nosso alcance, aqui na Assembleia Legislativa, com a participação, óbvio, de outros parlamentares que estarão agregados e
E vejo uma coisa interessante, muito interessante. Eu vejo que agora há uma possibilidade de mobilizar uma parcela maior de parlamentares aqui no Legislativo, porque a realidade política é outra. Porque alguns que estavam compliciados antes, agora são oposição dos seus partidos mais, já que é assim que a banda toca. Definitivamente, reconhecido e pago, que reconhecido praticamente eles têm que pagar. Mas que acima de tudo também a gente persiga a persecução dos criminosos, para que eles respondam também às chamadas barras dos tribunais. O crime de lesa pátria, que representou o que eles fizeram com a pátria, não pode ficar também sem punição. Obrigado, Lula. Vai encerrar.